Hoje vamos falar sobre as concepções éticas contemporâneas, vamos trabalhar esses conceitos éticos, a reflexão sobre a moralidade no nosso período, né, nesse momento em que nós estamos vivendo. Neste momento em que nós vivemos hoje, que nós chamamos de contemporaneidade, nós estamos passando por vários processos de mudanças, ocorreram vários fenômenos, tanto sociais quanto naturais, que causam mudanças nas relações sociais entre as pessoas. Em função desses fenômenos sociais, como por exemplo a globalização, né, esse capitalismo liberal que toma conta do mundo, algumas catástrofes na natureza que causam muitas revoluções e muitas mudanças nas sociedades, todos esses fenômenos, como também o fenômeno da tecnologia, né, o surgimento da tecnologia, o grande uso da tecnologia que nós fazemos no nosso dia a dia, vai mudando a maneira como as pessoas se relacionam. Essa mudança da maneira como as pessoas se relacionam faz também mudar a reflexão que nós fazemos da nossa moralidade. Coisas que nós aceitamos como certo e como errado, como o dever a se fazer ou não, começam a tomar novas configurações, novos sentidos e, portanto, necessitam de novas reflexões. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de várias concepções que nós temos na contemporaneidade que refletem sobre a nossa moralidade. Para isso, nós pretendemos alcançar alguns objetivos na nossa aula. O professor Marcilei vai falar sobre os nossos objetivos de hoje. Então, os objetivos da aula de hoje é compreender algumas reflexões da ética na filosofia contemporânea. Então, como que são criadas essas distintas reflexões sobre a ética nesse mundo globalizado e com tantas concepções diferentes, como citado pela professora. Entender o conceito de ética profissional e sua importância na vida profissional. Então, se temos distintas concepções éticas, temos também uma ética profissional para o exercício da sua profissão. E compreender a ética profissional como uma ética aplicada ao mundo do trabalho. Então, como que se dá essa relação de uma ética profissional a uma ética aplicada no trabalho? Professora? Dentre essas éticas que nós vamos ver, nós vamos destacar aqui a ética do discurso, a ética latino-americana, que está voltada, como o próprio nome diz, à nossa sociedade latino-americana, uma reflexão bem pontual sobre a nossa realidade social. A ética dos direitos humanos, que é uma ética, como o próprio nome diz também, está referente a toda a humanidade. Então, é uma ética da qual nós vamos sempre nos referenciar, nós vamos verificar que as outras éticas vão se referenciar nela. A ecoética, que é uma ética que traz a questão ambiental como uma reflexão aí dentro das relações sociais. A ética empresarial, que é uma ética que vai trazer a tônica para a ética profissional, que será trabalhada hoje, e vamos entender um pouco também sobre o código de ética, como que esse código funciona. Então, a primeira ética que nós vamos falar é a ética do discurso. A ética do discurso, ela surge na contemporaneidade a partir de uma outra concepção, que é a concepção da comunicação entre os seres humanos. Então, como que nós estamos nos comunicando hoje e como essa comunicação e a linguagem usada nessa comunicação favorece ou não a harmonia social. Então, o principal pensador que vai pensar nessa teoria da comunicação é Habermas. Ele vai trazer essa teoria para a gente do agir comunicativo. Então, ele vai colocar que o homem, a partir desse agir comunicativo, ele vai construir a sua racionalidade ao longo da sua história, e esse agir comunicativamente vai fazer com que o homem possa descobrir, construir e entrar em consenso sobre as verdades. Essa ética do discurso, que é a ética desse agir comunicativo, conforme Habermas, né, a teoria dele da comunicação, do agir comunicativo, é uma ética que
traz uma reflexão muito importante sobre as possibilidades de nós estarmos dialogando em sociedade e, a partir desse diálogo, buscar respostas, soluções para os nossos problemas humanitários, tanto os problemas da humanidade como um todo, quanto problemas da nossa sociedade. Então, essa reflexão ela é muito importante porque ela fundamenta-se aqui no que nós estamos nos fundamentando desde a primeira aula, né? Que é a racionalidade humana, a capacidade que nós temos, e no caso da nossa sociedade, né, como é uma sociedade democrática, democraticamente analisar, discutir, ponderar e estabelecer os nossos valores e as nossas regras de convivência, né? Como nós já vimos, esses valores, essas regras de convivência estão relacionadas com a nossa moral, né? Que a nossa moral é esse conjunto de regras e de normas sociais para a convivência. A moralidade, ela tem que ser estabelecida pelo consenso, sem a dominação de uns sobre os outros. Esse ponto aqui é o ponto primordial dessa concepção. Né? A ideia de que em uma relação social nós não podemos ter um grupo dentro dessa sociedade que vá dominar o discurso, que vai dominar o que deve ser dito, como deve ser dito e quem pode dizer. Né? Se nós analisarmos a estrutura da nossa sociedade capitalista, nós somos uma sociedade dividida em classes. Então, nós temos a classe alta, a classe média, a classe baixa, ou a classe dos que dominam e daqueles que são dominados. Então, a ideia dessa ética do discurso é uma reflexão sobre essa estrutura de sociedade que nós temos, onde uns dominam e outros são dominados. E como que esse que domina mantém esse domínio? Mantém através do discurso. Então, o que nós fazemos durante boa parte da nossa vida, durante boa parte do nosso dia, né? Muitas pessoas assistem, por exemplo, muita televisão, muitos programas de televisão, um atrás do outro. Existe até uma pesquisa de que uma criança, por exemplo, de até 5 anos, provavelmente ela já tenha visto mais de 5.000 horas de televisão. Então, é toda uma interiorização de um discurso que está sendo colocado para a sociedade. Então, essa ética, ela vai refletir sobre isso. Quem está dizendo? Por que essa pessoa está dizendo? Como ela está dizendo? Porque eu também não posso dizer, né? Porque a classe dominada não tem vez e nem voz. Então, a reflexão é sobre isso. Uma vez que a moralidade, ela tem que se reportar ou tem que ser proposta pelas pessoas, todas as pessoas. Todas as pessoas podem e devem participar dos discursos, né? Isso acontece onde? Na teoria, mas na prática não é isso que nós vemos. Então, quais são as condições que essa ética apresenta para que nós tenhamos uma sociedade mais justa? A primeira condição é que todas as pessoas possam participar, tanto na teoria quanto na prática desse discurso. As pessoas podem, portanto, questionar, fazer novas afirmações a partir de suas necessidades. Olha, isso aqui é muito importante a gente perceber isso aqui. Por quê? Porque as necessidades sociais, elas são diferentes. Por que que as necessidades são diferentes? Porque as pessoas são diferentes e as pessoas também têm convicções diferentes. Ninguém pode, portanto, ser impedido por forças internas ou por forças externas ao discurso. Então, nós podemos ver aí que essas 3 condições, elas não são atendidas socialmente. Na primeira condição, por exemplo, nem todas as pessoas têm direito ao discurso, né? Nós apenas interiorizamos um discurso que está pronto, uma moralidade que já está formada. No próprio conceito de moralidade que nós trabalhamos, nós vimos que a moral é o quê? A moral é o conjunto de normas e regras que já foi constituído pela sociedade.
A partir da reflexão ética, essa moral constituída, ela passa a ser constituinte, ou seja, nós temos o direito, nós temos o dever de refletir sobre essa moral para constituir, né, para formar, para fazer com que surja uma nova moralidade. Portanto, o primeiro ponto nós não atendemos dentro da nossa sociedade, nas relações sociais. O segundo ponto, que é o direito e o dever que todos devem ter de questionar, reformular, né? Buscar, dentro desse questionamento, uma atitude crítica. O que é atitude crítica? A atitude crítica não é sair falando mal de tudo ou discordando de tudo, mas é uma atitude de você refletir sobre aquilo ali e propor uma nova moralidade, propor uma nova questão, propor uma nova solução para aquele problema existente. E, ao mesmo tempo, todas as pessoas que devem ter direito ao discurso, direito à fala, direito a questionar, essas pessoas têm que ser respeitadas nas suas diferenças, né? Hoje, quando nós pensamos em justiça, por exemplo, né? Quando se fala em justiça, no que você pensa? No que nós podemos pensar? Quando nós pensamos em justiça hoje, nós estamos buscando um conceito, uma proximidade da ideia de equidade. Ou seja, se nós vivemos em uma sociedade em que nós temos uma classe social que está aqui em cima e outra que está aqui embaixo, a ideia de justiça seria que essa diferença diminuísse, né? Igual nós nunca vamos ser, mas nós não podemos ter um fosso tão grande de distância entre um grupo social e o outro. Então, dentro dessa concepção ética, através do direito à participação, através do direito ao discurso, nós poderíamos estar diminuindo essa distância entre essas classes sociais. Uma outra ética, que é a ética, como eu falei, que está muito relacionada à nossa realidade especificamente, a ética do discurso, ela está relacionada à realidade de várias sociedades. A ética latino-americana, ela é refletida, é a reflexão que se faz a respeito do nosso continente latino-americano e tem como fundamentação a teoria da libertação de Paulo Freire. Então, a partir disso aí, nós consideramos que a moral, ela tem que considerar a realidade social de cada sociedade. E a realidade social na América Latina é uma realidade de exclusão, né? Nós temos uma grande massa de pessoas que são excluídas politicamente, excluídas da educação, da saúde, né? Então, para desenvolver essa ética, nós trazemos um conceito que é fundamental, um conceito de Levinas, que é o conceito de alteridade. Então, nós vamos estar buscando refletir sobre essa ética latino-americana a partir desse conceito de alteridade. Paulo Freire, na sua teoria da libertação, na sua pedagogia da libertação, ele vai dizer que as pessoas são diferentes e elas têm que ser respeitadas a partir dessa diferença, né? O professor Marcilei vai falar um pouco mais para a gente sobre esse conceito de alteridade. O conceito de alteridade, né, não podemos entender o outro a partir do nosso ponto de vista. Precisamos entender o outro desde ele mesmo, desde sua alteridade. Costumeiramente, procuramos entender as outras pessoas a partir do nosso ponto de vista. Então, a ideia de alteridade parte do pressuposto de que você tem que conhecer a realidade do outro, conhecer o outro, entender o outro para que você possa fazer uma análise ou um julgamento dessa pessoa. O discurso dominante tende a anular a alteridade. Então, na sociedade que vivemos, é muito difícil fazer ou agir, né, a partir desse conceito de alteridade trago por Levinas, por Henrique Dúcio, por Paulo Freire, Eduardo Galeano e outros, porque o discurso dominante, aquilo que a professora citou anteriormente, né, da criança ser formada cotidianamente com o discurso de entender o outro a partir de si próprio, a partir dos seus parâmetros.
E isso torna mais difícil compreender o outro a partir do outro mesmo. O não respeito à alteridade implica na dominação da verdade. Então, o que é verdade? Aquilo do qual nós acreditamos. Então, a partir do momento que dizemos que o que nós acreditamos é verdadeiro, analisar o outro, compreender o outro, se torna ainda mais difícil. O princípio, então, dessa ética latino-americana, né? O princípio ético baseado na necessidade de respeito à alteridade do outro, de suas necessidades, de sua dor, para que o outro possa ser o que é e conquiste seu espaço no mundo. A ideia de um princípio onde você consiga compreender a dor, consiga se colocar no lugar do outro, para que você, a partir do outro, consiga estabelecer uma relação, consiga compreender essa outra pessoa. Princípio, então, da ética latino-americana: ético é tudo que possibilita a modificação do quadro de exclusão social e afirma a identidade da alteridade do excluído. Compreender o outro, compreender a alteridade desse sujeito excluído. Então, o princípio ético será a compreensão dessa alteridade, dessa possibilidade de identidade do outro. Obrigada, professor. A ética latino-americana, ela traz também um viés de uma reflexão política, né? Vocês já perceberam que desde o início da aula nós estamos falando que nós vivemos em uma sociedade desigual, em uma sociedade de exclusão, né? Onde nós temos várias pessoas excluídas nas relações sociais, tanto do ponto de vista social como político, na educação, na saúde, na moradia, né? Nós temos muitas pessoas que não têm acesso a esses benefícios, a isso que nos torna sujeitos dignos, né? Que têm dignidade. Então, tanto a educação, quanto a saúde, quanto a moradia, quanto o lazer, reforçam a nossa dignidade como seres humanos, como seres participantes da sociedade. Então, a ética latino-americana, ela traz um viés muito forte político, de um posicionamento, de uma atitude crítica e de uma atitude política, né? Ela nos convida à ação. Essa reflexão política, ela pretende, né, o intuito é de superar essa dominação social que gera a exclusão. Então, toda a exclusão social, ela é gerada por uma dominação social de uma classe sobre a outra. Essa classe dominante, geralmente, ela se reforça em práticas ilegais, portanto, imorais. Essas práticas precisam ser combatidas através de lutas sociais, sejam lutas no campo ou na cidade. Portanto, a conduta do indivíduo nessa perspectiva política é uma conduta que deve estar voltada para uma mudança nas relações sociais. Essas relações em que nós temos a dominação e, por consequência, a exclusão. Então, o indivíduo, ele tem que estar lutando para essa mudança na sociedade, para uma mudança que parta dele, tanto na superação do que nós chamamos de machismo, na superação da homofobia. Então, nós temos que ter aí, dentro dessa perspectiva política, uma perspectiva de sociedade, de uma sociedade que, consciente da exclusão em que ela vive, né, porque Paulo Freire e Levinas e outros pensadores vão trazer para a gente exatamente isso, essa exclusão que advém de uma dominação, especialmente na América Latina, né, que é um continente, a América Latina, o Caribe, são sociedades, são países que sofreram uma dominação, que sofreram um colonialismo e que continua nesse processo de colonialismo, né, nesse processo de dominação, de exclusão e de exploração do povo. Então, consciente dessa nossa condição de explorar, de dominados, de colonizados, né, por países ou por outros países, por países europeus e também pelos Estados Unidos, nós temos que ter também a consciência de que internamente nós somos explorados, né? Nós temos toda uma exclusão que
advém dessa dominação de uma classe sobre a outra. Então, como que nós vamos combater isso? Através dos movimentos sociais, e esses movimentos sociais eles vão acontecer a partir de uma consciência social e a partir da minha conduta como indivíduo, né? Como indivíduo, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para que nós vivamos em uma sociedade mais justa. Por exemplo, eu posso combater o machismo, né? Nós vivemos em uma sociedade machista, nós fomos criados, interiorizados em uma moralidade em que a mulher muitas vezes é excluída e o homem tem um espaço muito maior na sociedade. Então nós fomos criados assim, portanto agimos a partir dessa moralidade que, como nós dissemos, já está constituída. Nós temos também outros posicionamentos como a homofobia, né, a exclusão de gênero, a exclusão de raça, tudo isso em função do quê? Da moralidade constituída. Portanto, nós precisamos refletir sobre essa moralidade, né? Essa é a proposta da ética latino-americana. Nós temos aqui uma outra ética, que é uma outra reflexão sobre a moralidade, que é uma ética que vai partir dos direitos humanos, né? Então, a partir dos direitos humanos, qual é a reflexão que nós podemos fazer sobre a nossa moralidade social? O professor Marcilei vai falar para a gente um pouco sobre essa reflexão a partir dos direitos humanos. Então, a ética dos direitos humanos, ela está dentro de um contexto no final do século XX. Então, qual é o contexto que vivemos aí? O contexto de guerras, de atrocidades. Então, a ética dos direitos humanos, ela nasce a partir de uma reflexão desse contexto que saímos de 2 guerras mundiais, onde foram cometidas inúmeras atrocidades, e há necessidade de pensar quais são os direitos humanos, né? Quais são os direitos que devem ser direitos inalienáveis, né? Dificuldade de estabelecer critérios e valores para definição das normas éticas. Não é tão fácil estabelecer critérios e valores, né, para essas normas éticas se tornarem normas universais, né, como é a proposta que nós trabalhamos na aula passada, a partir da ideia kantiana. Então, ela também foi muito debatida, é muito debatida em conferências internacionais, mas há muitas dificuldades em estabelecer critérios, né, que possa se tornar valores universais. O ser humano possui direitos que são inalienáveis e, por isso, precisam ser respeitados. Então, o que se percebeu? Que essas guerras, elas não respeitavam nenhum tipo de direito estabelecido, dependendo da circunstância, fazia aquilo que fosse necessário. Então, viu-se a necessidade de estabelecer, né, alguns direitos que fossem inalienáveis, né, que em qualquer circunstância política e econômica, tais direitos deverão ser respeitados. Direitos humanos são uma espécie de guardiões da conduta dos estados e seus aparatos de segurança, né, países membros da ONU. Então, os direitos humanos, eles foram criados nessa perspectiva, né, como guardiões da conduta dos estados. Então, a ONU, a partir desse momento, os países que fazem parte, né, da ONU, em conferências, sentam e pensam como criar determinadas direitos dos quais devem ser seguidos pelos estados. Então, indiferente do estado, do momento político vivido, tem que ser resguardado tais direitos, né, dos seres humanos. Os direitos humanos podem se tornar um grande critério para a conduta ética dos povos e nações. Tendo em vista que a ONU consegue congregar a quase totalidade dos países, então é um ambiente propício para tal discussão, né, para criar ali um ambiente, para criar ali normas que possam orientar, se não todos, mas a grande maioria dos povos e nações. Então, nós podemos refletir aqui, dentro dessa ética dos direitos humanos, que nós temos no nosso dia a dia, às vezes nas nossas relações sociais, muitas vezes alguns alunos me perguntam: mas professora, qual que deve ser o meu posicionamento diante de tal pessoa, diante de tal situação, diante de tal circunstância?
Então, eu sempre utilizo esse critério da ética dos direitos humanos, né? Então, eu coloco que o critério, quando eu estou refletindo a minha relação com o outro, é sempre o critério do ser humano, né? O que eu tenho que pensar em princípio? Que todas as pessoas são seres humanos, né? E qual que é a principal característica do ser humano? O que faz com que nós tenhamos algo de igual? A nossa diferença. Então, o que é igual no ser humano? A diferença. Todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas escolhas, todos nós temos a nossa maneira de ver o mundo e de viver. E se essas pessoas estão na sua vida respeitando a moralidade social, nós temos que partir desse princípio. Todos nós somos seres humanos, portanto, somos pessoas que merecemos respeito. Não é que, às vezes, as pessoas falam assim, professor, mas eu tenho que aceitar tudo. Não, você não precisa aceitar, mas você tem que respeitar. Você tem que respeitar o outro como ser humano. Então, seja ele mulher, idoso, branco, negro, amarelo, homossexual, heterossexual, você tem que respeitar ele como um ser humano, né? Antes de todas essas características ou todos esses rótulos que se colocam nas pessoas, as pessoas são seres humanos. Então, um critério bem forte, quando nós estamos aí em dúvida quanto à conduta moral, você pode colocar como critério primeiro a humanidade. Então, eu vou respeitar essa pessoa porque ela é um ser humano como eu também sou. Só que ela é diferente e é isso que nos iguala. Então, nós temos uma outra reflexão que, se vocês perceberem, as reflexões ou as éticas, elas vão se complementar, né? Essa ética que nós chamamos de ecoética é uma ética que parte da teoria de Edgar Morin, quando ele fala da teoria da complexidade. Então, a ecoética, ela vai estar dentro dessa perspectiva da teoria da complexidade, porque na teoria da complexidade, o que Morin vai dizer é que quando nós estamos diante de uma situação complexa, ou de uma teoria complexa, nós temos que usar várias ciências, nós temos que usar vários conhecimentos para buscar, né, uma solução para aquele fenômeno. Então, a ecoética, ela é uma ética planetária, né? Esse planetário traz a ideia de que nós não vamos estar refletindo apenas sobre as relações do homem com o homem, mas nós vamos trazer para cá uma reflexão sobre a relação do homem com a natureza, né? E como o homem é natureza, nós vamos estar retornando então à nossa primeira reflexão, que é a reflexão homem-homem. Então, essa ética planetária, ela se impõe ao homem como uma necessidade de sobrevivência futura. Ou seja, nós precisamos estar refletindo sobre essa relação homem-natureza para que nós possamos estar mantendo a relação homem-homem no planeta Terra. Então, a ecoética, ela traz a ideia de que cada um tem que eleger finalidades e integrá-las na sua alma. O que quer dizer isso? Que quando nós estamos vivendo na sociedade contemporânea, a ecoética é uma ética contemporânea. Na sociedade contemporânea, nós estamos em um momento em que, como o professor Marcilei falou, nós passamos por duas grandes guerras, nós passamos pela idade moderna, onde nós tivemos uma crença muito forte na ciência, e a ciência seria a solução para todos os problemas da humanidade. Então, o homem, ele coloca todos os seus esforços em dominar a natureza, né, em transformar essa natureza para o seu benefício, e ele acaba meio que perdendo um pouco o controle disso. Então, hoje nós estamos vivendo com vários fenômenos naturais que estão colocando em risco a própria humanidade, né, estão colocando em risco as sociedades. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu desenvolvia um trabalho em várias comunidades, onde eu levava palestras e eu dizia, olha, gente, mais ou menos daqui uns 10, 15 anos, né, nós vamos ter falta de água no Brasil, nós precisamos cuidar da água, a água é um bem precioso. E
eu não imaginava, né, nem eu, nem os estudos que eram colocados, e a partir desses estudos eu desenvolvi as minhas palestras, que a falta de água viria tão antes, né? Eu dizia daqui 10, 15 anos, e não tem nem 5 anos que eu desenvolvi essas palestras, eu terminei em 2012, hoje nós estamos em 2015, e isso já é uma realidade. Então, a falta de água no Brasil, em vários estados do Brasil, assim como a questão do aquecimento global, né, e várias questões da natureza que estão colocando em risco a nossa dignidade, estão colocando em risco a nossa vivência nesse planeta. Então, a ecoética ela vai trazer justamente essa reflexão. Um outro ponto que a ecoética coloca é que ela é uma ética política, né? A ecoética é uma ética política que se pretende verdadeira humana e que supõe primordialmente a restauração do sujeito responsável. Responsável por quem? Responsável por si, pela natureza e também pela humanidade, né? Então aqui nós vamos até trazer um pouco Kant novamente dessa responsabilidade que nós temos com a humanidade. Uma ecoética supõe a solidariedade, a incitação a boas vontades para salvar a humanidade respeitando a natureza. Para isso, nós precisamos criar redes de produção de conhecimento, né? E quais são essas redes de produção de conhecimento que vão buscar essas soluções? Essas redes de produção de conhecimento são as redes da informática, né? Tanto as redes que nós temos dentro das relações sociais, através das escolas, das associações de bairro, né, das várias reuniões de grupo que nós fazemos, quanto o uso da tecnologia, né? O nosso curso trabalha muito com tecnologia. Então, o uso da tecnologia ele é fundamental para essa proposta da ecoética, porque a tecnologia ela tem esse poder, né, de levar a informação a todos os lugares em tempo real. Então, isso possibilita uma comunicação maior e possibilita uma conscientização maior de pessoas. Hoje, com essas redes sociais, né, nós temos esse poder de disseminar boas ideias, disseminar ideias de solidariedade, de respeito à natureza, de respeito ao próximo, e várias campanhas são construídas nesse sentido. A ecoética, ela traz essa mensagem, né, primordial, de refletir a relação do homem com a natureza e criar essas redes que possibilitem com que nós possamos chegar a uma solução para essas questões, né, que estão afetando o nosso dia a dia. E aí nós temos agora a ética empresarial, que trata da questão, né, da nossa disciplina, da questão da ética profissional e da cidadania também. Então, nós vamos voltar aqui para essa referência, né? Então, a ética empresarial, ela refere-se aos valores que são observados dentro de uma empresa, né? Na relação com seus clientes, com seus fornecedores e com seus funcionários. Essa ética empresarial, ela busca, né, desenvolver uma postura ética que é fundamental para a sobrevivência da empresa no mundo empresarial, ou seja, no mercado. Se a empresa não trabalhar, não tiver bem claro para os seus funcionários qual é a sua ética, que postura que se espera das pessoas que trabalham lá, ela não vai conseguir desenvolver essa coletividade, né? E numa coletividade ética vai prevalecer sempre o nós sobre o eu. Quando nós estamos falando de uma empresa, nós estamos falando do quê? Nós não estamos falando de um prédio, de uma logo, mas nós estamos falando de pessoas, né? Então, como que nós podemos administrar uma empresa? Quando nós administramos uma empresa, nós estamos administrando pessoas. Então, essas pessoas necessitam estar bem informadas sobre qual é o posicionamento, qual é a conduta ética, qual é a postura ética que essas pessoas devem ter dentro da empresa, para que a empresa possa mostrar aos seus clientes como ela se posiciona diante da moral social.
Então, essa ética empresarial, ela vai estar sempre basilada em valores, como qualquer uma outra ética, né? Esses valores, eles vão trazer a ideia de uma confiança mútua e de solidariedade. É importante a gente refletir sobre isso aqui. Por quê? Porque é necessário que nós desenvolvamos uma consciência crítica desses colaboradores para que nós possamos desenvolver isso aqui, ó, gente, essa consciência mútua e essa solidariedade. E para que nós possamos também construir uma identidade dessa empresa. Como que nós podemos construir uma identidade dentro de uma empresa, né? Muitos de vocês fazem parte de empresas e quando são perguntados, como que é a empresa que você trabalha, né? Então você pode dizer, olha, na minha empresa é assim. Por quê? Porque você já identificou como que essa empresa trabalha, qual é a identidade que ela tem. E a partir daí, essa identidade que é construída através de quê? Através justamente dessa ética ou dessa moral que é pregada dentro da empresa. Então, essa identidade, ela tem que ter uma coerência, né? As pessoas precisam ter coerência quando elas fazem parte de uma empresa e ela precisa definir quais são os princípios básicos e como que eles podem ser interiorizados pelas pessoas que fazem parte dessa empresa. E aí nós vamos falar agora sobre a ética profissional. Para falar um pouco sobre essa ética, nós vamos trazer um vídeo que vai refletir sobre essas questões de como as pessoas se relacionam eticamente e moralmente dentro das empresas. Olá, o assunto de hoje aqui no Sala de Entrevistas é ética profissional. Como nós podemos nos portar no ambiente de trabalho? Para isso recebo Jean Paes, chefe do Núcleo de Data Center da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos aqui de Rondônia. Bem-vindo, Jean. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Júnior. E é realmente um assunto que está muito em voga nesses dias, que é a ética, né? Isso associado à parte de TI, eu acredito que é algo que a gente pode discutir, isso é bem produtivo para os profissionais que estão aí, para aqueles que estão pretendendo ingressar nessa área tão promissora nos nossos dias. Hoje a gente vai focar nesse assunto de TI, mas é um assunto super abrangente. Ética profissional a gente pode discutir em todos os âmbitos, né? E para começar, como que você conceitua a ética profissional? Eu acredito que dentro do ambiente de trabalho você deve desenvolver primeiramente uma condição harmônica para que as atividades fluam. Então, assim, cada equipe vai estar focado, eu vou falar relacionado à área de TI. Cada equipe está focado em uma certa área e eu acredito que o desenvolvimento dessas atividades, eles devem acontecer de uma maneira em que a minha atividade, ela não prejudique a sua. Então, principalmente dentro da área de TI, infelizmente, nós ainda nos deparamos muito com a questão da vaidade. Então, assim, em algumas situações, isso pode prejudicar. Então, assim, o que seria antiético, o que seria ético dentro do desenvolvimento das atividades? É você desenvolver aquilo para o qual você foi contratado, a função para a qual você foi designado, de maneira que você não venha, através do desenvolvimento da sua atividade ou dos recursos ou das possibilidades que você tenha, prejudicar a sua equipe ou terceiros ou interesses que sejam contrários aos seus. Tranquilo, então esses pontos podem revelar um profissional ético, né? Especialmente nessa área de TI. Sim, um profissional ético é aquele que está primeiramente alinhado às missões que ele tem que cumprir. E segundo, desenvolver isso de uma maneira harmônica, não é? Porque a gente passa a maior parte do tempo desenvolvendo essas atividades assim, e no transcorrer dessas atividades, não é interessante que você venha gerar alguma situação ou coisa do tipo que venha prejudicar a equipe ou que venha te prejudicar, né? Perfeito. A gente tem a opinião de pessoas diferentes agora em uma enquete. A primeira fala de um perfil mais profissional da informática e uma outra pessoa como usuária de informática de internet. Vamos acompanhar agora. Na área de hardware, quando você leva o seu computador para consertar, uma assistência técnica, essa pessoa que está consertando, ela pode substituir uma peça, ela pode danificar e você nunca vai ficar sabendo, né, o que realmente aconteceu. Na área de software, por exemplo, da mesma forma você pode pedir para alguém formatar a sua máquina. Quando essa pessoa formata a sua máquina, ela pode instalar outros programas que não são do seu conhecimento, que vão prejudicar
ou vão espionar o seu computador. Na internet, o que eu considero antiético é você usar tanto a imagem quanto o nome da pessoa para denegrir, né, para ofender, né, para humilhar, para constranger a pessoa, né, nessa rede social, né, que a internet a gente usa como meio para fazer amigos. Agora, se você usa a imagem da pessoa, o nome da pessoa, para constranger, para causar algum tipo de humilhação, para que aquela pessoa se sentir mal perante os amigos, eu acho que isso aí é antiético. Então, Jean, primeiro sobre o perfil profissional. Ela nos mostra uma confiança, credibilidade que o profissional deve passar na hora de prestar um serviço também, né? Porque o consumidor não entende, geralmente, quando ele vai consertar um computador, ele não entende, ele não sabe o que vai acontecer, não é isso? Isso, em toda relação existe esse nível de confiança, seja na área de TI, seja na área de medicina, seja na área administrativa, seja qual for a área. Se você procura um profissional é porque você realmente necessita de um conhecimento específico que você não tem. E, infelizmente, já são casos que a gente percebe aí, né, na mídia, através de muitas informações. Às vezes o profissional ele pode, nesse momento, expor o cliente. E de que maneira ele pode expor o cliente ou a pessoa que necessita dessa informação? Através da exposição de fotos, através da exposição de alguma coisa que seja de interesse daquela pessoa, e a gente acredita que isso não é uma atitude ética. Porque assim como você, quando procura um médico, você quer uma opinião acerca de um assunto que você não domina, uma pessoa quando te leva um livro, quando te leva um computador, quando te leva alguma coisa para que você conserte, para que você oriente, ela espera que você tenha uma boa intenção, além de fornecer o seu conhecimento, na resolução daquele problema. Então, assim, essa abordagem que ela teve, ela é uma abordagem muito pertinente, porque são coisas pequenas que às vezes revelam grandes falhas de atitude, grandes falhas de comportamento, grandes falhas de caráter, né? A segunda opinião é sobre a utilização da internet. Na verdade, a gente já conversou sobre netiquetas, né, de como se portar. Ela está falando também sobre privacidade, né, um assunto que, mesmo no lado profissional, as pessoas também leigas no assunto também têm essa preocupação, né? Sim. Essa questão da internet, ela é algo que ainda é muito discutido aqui no Brasil, tanto que há pouco tempo foi aprovado o Marco Civil da Internet, que é uma camada adicional de proteção para o usuário de internet. Por quê? Porque durante muito tempo a internet ela foi considerada uma terra sem lei. Então você compartilha parte da sua vida social, você compartilha parte dos seus afazeres, e muitas pessoas, de posse dessas informações, elas acabavam de alguma maneira tentando prejudicar ou denegrir a imagem, ou gerar uma reputação ruim, ou por alguma desavença, ou por discordar de opinião, de religião, de grupo social, de interesses em particular, elas acabavam atacando. Então, assim, eu acredito que ter um comportamento ético dentro do mundo virtual, na realidade, ele é o quê? Ele é a externalização daquilo que você é na sua essência como pessoa. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, se você é uma pessoa que tem dificuldade de se portar por inseguranças ou por uma série de motivos, certamente você também vai deixar isso transparecer no mundo virtual. Então, assim, talvez pelo fato de durante muito tempo a internet ser uma terra sem lei, isso era tratado de uma maneira muito impune, isso era tratado de uma maneira talvez muito irresponsável. Mas agora eu acredito que com as novas fronteiras que foram estabelecidas para isso, a gente vai ter uma condição de ter um uso um pouco mais racional da internet e um uso um pouco mais respeitoso da internet como ferramenta que é utilizada apenas para uma difusão do conhecimento, né? Mas sem que isso venha causar danos a terceiros. Então, falando em ética, é melhor falar de uma maneira mais aberta. Se você é ético, você vai ser um bom profissional, você vai ser um bom membro de família, né? Jean, obrigado por ter aceito o convite. Acho que foi bem interessante esse assunto. Eu também agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse assunto, né? E dizer que essa é a maneira como eu penso relacionada a isso. Se você é uma pessoa ética, você vai deixar isso difundido em todas as áreas da sua vida. Então, assim, eu acredito que a profissão de TI, ela é apenas mais uma das áreas da sua vida em que você vai deixar transparecer aquilo que você é na sua essência. Obrigado, Jean. Obrigado. Bom, espero que tenhamos ajudado você a pensar um pouquinho mais de como ser um profissional ético. Bons estudos e até a próxima.
vídeo, gente. Então, nesse vídeo eles fazem uma reflexão bem interessante sobre a relação da ética, né, no mundo virtual. E agora nós vamos fazer a nossa atividade, vamos refletir exatamente sobre essa postura da ética profissional, né, do profissional dentro desse mundo virtual, dentro dessa questão da internet, da informática. Espero que vocês façam uma boa atividade e a gente retorna para dar o feedback aí para vocês, tá? Até mais. Olá, vamos agradecer as participações, nós estávamos acompanhando aqui durante o intervalo e nós estamos bem animados com as respostas que vocês colocaram. Vamos ver com o professor Marcilei a primeira questão. De acordo com o texto, aponte as principais condutas éticas que devem nortear o profissional no exercício da sua profissão. Justifique a sua resposta. Mandar um alô primeiramente para o pessoal de Nova Brasilândia, que está participando com a gente aqui no chat, pediu para que lembrasse deles lá. Parabéns aí pela participação. Nós temos algumas respostas do aluno Gideone Brito, de Nova Brasilândia do Oeste, que diz, na questão número 1, acredito que as principais condutas éticas que devem nortear qualquer profissional seriam agir com responsabilidade e eficiência, seguindo as normas morais para a profissão, bem como as regras gerais para toda a sociedade. Evidentemente que a troca de ideias entre os mais diversos profissionais e cliente também serve para nortear um bom desempenho da profissão. Também temos a resposta da Domingas de Costa Marques. Parabéns, Domingas, pela participação. Ela diz em relação à primeira questão, a prática da ética profissional insere-se nos deveres relativos à responsabilidade que cada um tem em relação ao seu trabalho. Novamente, o polo de Brasilândia do Oeste, o aluno Gideone Brito. Acredito que as principais condutas éticas que devem nortear qualquer profissional seria agir com responsabilidade e eficiência, seguindo as normas morais para a profissão, bem como as regras gerais para toda a sociedade. Também a tutora, Mirla Lima de Jaru enviou a resposta da número 1, fazer o seu trabalho utilizando da boa fé. E também temos, também de Jaru, no exercício de sua função, o profissional deve zelar pela integridade, confiança e lealdade. Sendo assim, poderá contemplar um ambiente de trabalho agradável. Essas são as questões até então levantadas. Professora? Então, sobre a ética profissional, dessa primeira questão, obrigada aí pelas respostas, uma reflexão que foi uma tônica, né, que houve uma repetição aí nas respostas, é a questão da responsabilidade profissional. Né? Achei interessante que todas as respostas trazem essa questão da responsabilidade profissional. E falando em termos de ética profissional, quando nós falamos de responsabilidade profissional, nós estamos falando inclusive da questão da formação profissional. Porque antes mesmo de você entrar numa empresa, de você desenvolver o seu trabalho na empresa, você já tem que ter uma conduta ética, já tem que ter uma atitude que demonstre que você está preocupado em atender
ao que a empresa necessita. Então, quando você vai procurar um emprego, por exemplo, que você manda o seu currículo e lá no seu currículo está a sua formação, os cursos que você fez e realmente você fez esses cursos, né? Você foi às aulas, você estudou, você fez o seu estágio, você se dedicou ao curso para que você pudesse adquirir as habilidades e as competências necessárias para o desempenho do seu trabalho. Essas atitudes já são atitudes éticas. Então, a formação do profissional, mesmo antes de entrar na empresa, e aí a formação continuada dentro da empresa é fundamental, né? É a primeira conduta ética de um profissional, é a sua formação, que é o que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Essa formação profissional para que nós possamos entrar na empresa de forma responsável, que vocês estão colocando essa questão da responsabilidade. Então, essa é uma conduta importante. Nas relações profissionais também, além da responsabilidade, da formação, é importante a gente estar refletindo nas relações profissionais, como eu vou me relacionar com as outras pessoas. Nós vimos que várias concepções éticas contemporâneas trazem essa questão da alteridade do outro. Então, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que entender que o outro é diferente de mim, mas eu preciso respeitá-lo, né? Às vezes eu posso até não aceitar a maneira como a pessoa vê o mundo, como ela desenvolve o seu trabalho, ela desenvolve o trabalho de uma maneira diferente da minha, mas eu tenho que respeitar essa maneira, desde que ela não esteja trazendo nada que seja negativo para a empresa, né? Eu costumo dar um exemplo, o meu exemplo próprio. Eu trabalho em uma empresa há 15 anos, né? E nesses 15 anos eu já vi muita gente entrar, muita gente sair, e muitas vezes essas saídas se dão por algumas condutas que estão em desacordo com a cultura da empresa, com a ética da empresa e com o código de ética da empresa, né? Nós podemos voltar aqui para o quadro, vocês podem perceber, quando nós falamos de código de ética profissional, nós estamos falando de um código deontológico, ou seja, o conjunto dos deveres exigidos no exercício de uma determinada profissão. Esse conjunto de deveres, ele vai se expressar em quê? Nas obrigações profissionais que nós temos. Ou seja, um profissional deve fazer no que um profissional deve fazer e também no que ele não pode fazer no exercício da sua profissão. Então, quando a gente vai refletir sobre essa conduta ética dentro da empresa, nós temos que ter em mente isso. Existe um código de ética, existe aquilo que eu devo fazer, mas também aquilo que eu não devo fazer, né? Então, muitas vezes você é avaliado dentro da sua empresa não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você não faz, né? Então, às vezes você pode ser indicado para assumir uma chefia, mudar de departamento, né? Mudar de setor dentro da sua empresa, porque nas conversas entre os diretores, eles vão avaliar isso, né? Por que eu devo colocar essa pessoa para assumir essa determinada função? Porque eu posso contar que essa pessoa não vai fazer, por exemplo, né? Não vai ser corrupta, não vai se corromper, não vai causar nenhum delito dentro desse setor, que de repente é um setor frágil, que precisa de uma pessoa séria. Então, nem sempre a gente está sendo julgado por aquilo que a gente faz, mas muitas vezes nós estamos sendo julgados por aquilo que nós não fazemos, ok? Vamos à segunda pergunta. Por outro lado, identifique quais comportamentos podem ser considerados antiéticos nas relações profissionais. Justifique seu posicionamento após a discussão e solução do caso. Socializar com a turma as respostas encontradas. Nós temos aqui do aluno Eliandro, né? O profissional fraudar um conserto ou trabalho, fingir o reparo, quando na verdade não havia necessidade de reparos. Agir com parcialidade no atendimento,
se recusando a atender pessoas de determinada cor, raça ou crença dentro de uma empresa. O indivíduo pensar em si e não é correto, tem que pensar no coletivo. Isso causa dificuldade de comunicação e interação. Eliandro, obrigado pela sua participação. Também temos outras participações. O aluno Gideone Brito, que diz: agir com irresponsabilidade, tratar com descaso os clientes, agir em desacordo com as regras e leis estabelecidas, apresentando uma solução inadequada para o caso, ou ainda atuar com o pensamento de beneficiar a si mesmo, prejudicando o cliente, ou seja, visar apenas o lucro. Pessoal de Nova Brasília, Gideone, obrigado pela tua participação. Resposta também da aluna Domingas, de Costa Marques, obrigado, Domingas. Um profissional tem que ter integridade, confiança e lealdade, assim como o respeito e a valorização do ser humano no mercado de trabalho. Também temos do Polo de Jaru a participação, enviado pela tutora, não diz aqui o nome dos alunos. Utilizar informações privilegiadas para prejudicar um terceiro ou uma outra pessoa. Nós temos também uma outra questão, professora, a senhora poderia comentar. A partir do momento que faço as minhas considerações dentro do meu conhecimento e das minhas concepções, logo não estou excluindo os direitos alheios ou os direitos de outras pessoas? E como compreender o outro no ambiente de trabalho, sabendo das doutrinas e regras estabelecidas para o funcionamento da coisa, o funcionamento desta empresa? A partir do momento que eu considero, as minhas concepções, automaticamente eu já não estou excluindo o direito alheio, o direito dessa outra pessoa. O pessoal de Jaru está fazendo esse questionamento. Essa questão do relativismo moral, do relativismo ético, das concepções individuais, das morais de determinados grupos, como nós vemos no conceito de moral, realmente existe uma moral social geral e cada grupo tem a sua moralidade que não pode ir de encontro à moralidade geral. Mas quando nós falamos de ética, nós temos que buscar princípios universais, ou seja, a minha conduta, ela tem que levar em consideração a moral, ela tem que levar em consideração os meus valores, as minhas convicções, mas eu tenho que buscar um princípio universal que vai me fazer eu agir, que a minha conduta seja ética em relação ao outro, porque a ética, ela sempre acontece em relação ao outro, Se a minha atitude, se a minha conduta for ferir a dignidade do outro, for ferir a dignidade mesmo, ou se eu atingir a pessoa de forma negativa ou de forma imoral, eu vou estar agindo de forma antiética. Então, apesar das convicções serem diferentes, como eu já falei, um dos critérios, todos nós somos seres humanos. Então, eu tenho que tratar o outro como um ser humano, como um igual a mim, que é diferente, mas eu tenho que tratá-lo a partir dessa alteridade, respeitando e, como nós falamos na ética dos direitos humanos, nós podemos buscar esse critério. Então, se você está em dúvida, você pode buscar esse critério. Assim como você pode buscar também o imperativo categórico de Kant, Quando ele diz que eu posso agir de maneira que eu não atinja as outras pessoas ou que eu faça o bem para outra pessoa, como eu posso fazer para qualquer um da humanidade. Ou seja, a minha atitude, eu posso agir para A, para B ou para C, que ela vai estar de acordo com a moralidade, de acordo com a ética. Tem até um pensamento ético que a gente utiliza muito também, que é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então, se você gostaria de ser respeitado na sua diferença, nas suas convicções, é interessante que você também respeite as outras pessoas nas suas diferenças e nas suas convicções, Então, sobre outra questão, que é a questão
de algumas atitudes antiéticas, né, ou que vão ferir a ética e a moral dentro da profissão, nós vamos buscar, por exemplo, a nossa profissão, que é o trabalho com a internet, né, você vai estar desempenhando o seu trabalho a partir de um ambiente virtual, né, existem várias posturas, várias condutas éticas que vão de encontro à moralidade, né? Não é porque a gente está num ambiente virtual que nós não estamos lidando com pessoas reais. O ambiente é virtual, mas as pessoas com as quais nos relacionamos são pessoas reais. Portanto, nós precisamos fazer essa reflexão ética a partir dessa relação. Podemos ver aqui, por exemplo, alguns problemas éticos dentro da área da informática, como o roubo de software, cópias, né, a ação de hackers, a disseminação de vírus na internet, a invasão e a destruição de bancos de dados, a invasão de privacidade, a espionagem, o roubo em contas, entre outros. Então, aqui nós já trazemos para vocês vários exemplos, né, de condutas antiéticas em um ambiente virtual, mas que está ferindo, atingindo diretamente pessoas reais, pessoas concretas. Então, vocês têm que ter em mente isso. Vocês vão estar no ambiente virtual, mas vão estar se relacionando com pessoas reais, ok? Mais alguma questão, professor? Também o Paulo de Porto Velho, obrigado pela participação. Aluno Roberval, respondendo a questão número 2, o chefe chamar a atenção do subordinado na presença dos clientes, característica de desleixo do grupo. Respondendo aí também a questão número 2, agradecer, né, a participação de todos no chat. Respondimos aqui a grande maioria das questões. Durante a semana vocês podem interagir com os tutores dos polos sobre as dúvidas que tiverem. Estamos à disposição para qualquer outras dúvidas. Professora. Obrigada a participação de todos, um abraço para os conterrâneos de Guajará-Mirim, né, o pessoal de Nova Mamoré também, um abraço para todos os polos, boa noite para vocês e até a próxima.